começar essa aula, eu gostaria que você pensasse aí em alguém que você acompanha nas redes sociais e sempre que você vê algum conteúdo, algum post ou algum vídeo, de cara você já identifica de quem é. Você não precisa nem ler, não precisa nem ter a foto da pessoa, mas você já pensa, já associa que aquele post, aquele conteúdo ou aquele vídeo é de fulano de tal ou é da empresa X. Por que que isso acontece? Porque esta pessoa ou essa empresa, enfim, essa marca, ela possui uma identidade visual e também um posicionamento muito bem definido. E é por isso que você consegue já de cara identificar de quem é aquele conteúdo, de quem é aquele post e faz com que você automaticamente já dê uma atenção maior para aquele conteúdo que você gosta de acompanhar. Bom, para iniciarmos aqui neste assunto, eu trouxe um personagem que com certeza você já conhece, você já viu ou já ouviu falar, seja em desenho animado, em revistas em quadrinho ou em filmes. Eu não acompanho muito, mas eu sei que existe esse personagem, ele é um super-herói e existe uma outra versão dele. E nós vamos fazer uma breve análise aqui, só mesmo para introduzirmos esse assunto de forma que fique bem fácil de você se planejar e se organizar para criar a sua identidade visual e também o seu posicionamento. Bom, aqui está o personagem que eu estou falando. Temos aqui a mesma pessoa, com duas identidades visuais completamente diferentes, né? Aqui o Clark Kent e aqui o Superman. Quando a gente bate o olho, a gente já identifica diferenças entre eles, né? Um utiliza terno, gravata, todo engomadinho, uma camisa social branca, bem passadinha, um óculos, né, dando um ar de intelectualidade, de nerd, cabelo partidinho de lado, bem lambido. E do outro lado nós temos o Superman, né, aquele super-herói que muita gente gosta de assistir, de acompanhar. E que vem envolvendo aí algumas polêmicas que nós não vamos entrar no mérito. Aqui a questão toda é identidade visual e posicionamento. Olha só, quando a gente bate o olho aqui, essas duas imagens falam por si só, não é mesmo? Mesmo quem nunca assistiu o filme, nunca viu o Superman, pode analisar essas duas imagens, esses dois homens, de formas completamente diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa. Isso é o poder da identidade visual. Quando você vai criar a identidade visual da sua marca, da sua empresa, eu vou dizer algo aqui que eu li há muito tempo atrás. Uma empresa, qualquer empresa, pode ser grande na internet. Mesmo que seja uma empresinha de fundo de quintal, que não tem uma fachada, que não tem uma loja, que funcione ali entre a família mesmo, que não tenha funcionários, na internet todos podem ser grandes. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Depende de quê? Da forma com que você vai se posicionar, com que sua empresa, sua marca, seus produtos e serviços vão aparecer na internet. Então, na internet, lembre disso, todos podem ser grandes. Então, tem pessoas até que brincam muito também com a questão da utilização dos filtros no Instagram, né? As pessoas costumam falar assim, na internet todo mundo pode ser bonito, é só usar um filtro. Então, é basicamente isso. Na internet você pode se mostrar, se posicionar da forma com que você definir estrategicamente que vai ser mais viável e que vai ser mais fácil de te ajudar a atingir seus objetivos. Mas voltando aqui na história do Superman, mesmo quem nunca acompanhou, nunca assistiu o filme, eu provavelmente dormi na metade do filme, porque eu sempre durmo quando eu tô assistindo filme. Mas o Superman, você vê ali que ele tem uns olhos azuis, uma capa todo imponente, todo poderoso, né? Um olhar meio sensual, um cabelo com um caidinho assim do lado. E o outro já tem uma cara mais de sério, de nerd, de estudioso, né? De sonso. E as imagens falam por si só. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque, apesar de ser a mesma pessoa, eles passam imagens completamente diferentes.
visões completamente diferentes. Quem olha para um tem uma visão, quem olha para o outro tem outra visão. Porque a forma com que eles estão se vestindo, a forma com que eles se portam, e indo para o lado do posicionamento também, né? Tem a questão de como eles se comunicam. E para quem não acompanhou o filme, não sabe, gente, na verdade, o Clark Kent, apesar de estar desta forma e de se passar por uma pessoa meio que sonso, ele tem todos os poderes do Superman. Ele nem precisa usar óculos, ele enxerga através das paredes, o que tem do outro lado. Então, ele tem superpoderes. Quem não assistiu o filme acha assim, os super-heróis geralmente eles se transformam quando ele veste a capa, veste a roupa de super-herói, e aí ele adquire aqueles superpoderes, né? Mas não, o Clark Kent, ele também é superpoderoso, ele tem superpoderes. Porém, ele se passa por uma pessoa que ele não é. Para ele viver uma vida comum, uma vida normal, ele se veste de uma forma, ele passa uma imagem, ele transmite ali uma comunicação não verbal e uma comunicação verbal um pouco diferente do que é na realidade, que ele na realidade é o Superman, é o super-herói todo poderoso que faz todas aquelas coisas incríveis e maravilhosas. E na internet funciona assim também. Ao se posicionar na internet, você pode escolher qual versão sua você quer passar. Qual imagem você quer transmitir? Como você quer ser visto pelas pessoas? E quanto mais aquilo se aproximar do que você realmente é na essência, quanto mais você for transparente e verdadeiro, mais as pessoas vão se conectar com você e vai ser mais fácil você manter uma constância, uma frequência sendo realmente quem você é. Mas você pode se lapidar e mostrar algo que você queira adquirir. Por exemplo, suponhamos que você é uma pessoa tímida ou tímido e você não quer chegar na internet e se passar por uma pessoa coitadinha, quietinha, tímida. Você pode treinar e se tornar uma pessoa, uma boa comunicadora, um bom comunicador e lapidar essa sua versão, essas suas dificuldades, adquirindo novas habilidades. Então você escolhe, não, você é o mesmo, todo mundo sabe que eu sou assim e eu quero me posicionar assim, ou simplesmente você pode criar uma versão melhorada de si mesma e se apresentar dessa forma. Eu, por exemplo, era extremamente tímida, hoje eu já consigo estar aqui gravando vídeos. Então tudo é uma questão de posicionamento, de escolhas, de treinamento, né, que não é fácil, mas você vai treinando, analisando como que você quer ser visto pelas pessoas e você vai se posicionando para que as pessoas te vejam daquela forma. Então, claro que ele quer ser visto como um mocinho, um cara tranquilo, de boa, né? Então ele se posiciona desta forma. Já o Superman, não vou entrar em muitos detalhes porque eu também não sei muito sobre o filme, mas foi para exemplificar. Então, na internet você vai criar a identidade visual e a forma com que você quer ser visto pelas pessoas. Aí entra o que eu falei, identidade visual e posicionamento. Quando a gente fala de identidade visual e posicionamento, existem alguns elementos que nós devemos levar em consideração, dar atenção e planejar como iremos utilizar cada um deles. Vamos iniciar então pela identidade visual. Identidade visual. Como o nome já diz, já sugere, a identidade visual vem de identidade, né, que é algo único. Lembra a nossa impressão digital, que nos identifica. E visual, algo que nos identifica visualmente. Quando as pessoas batem o olho, elas já lembram, elas já identificam visualmente do que se trata, de quem é e de qual marca estamos falando. E um dos elementos principais da identidade visual são as cores. Então, a cor é um dos principais elementos, um dos primeiros elementos que a gente pensa quando vamos criar uma identidade visual.
E se você lembrar aí de grandes marcas, automaticamente você já vai associar algumas cores. Tem marca que utiliza uma única cor padrão e foca nela. Tem algumas marcas que utilizam algumas variações de cores na sua identidade visual, de acordo com a necessidade. Por exemplo, se vai utilizar alguma imagem com fundo escuro ou alguma imagem com fundo claro, acaba criando ali algumas variações, mas geralmente o trabalho utiliza uma paleta específica e essas variações ficam limitadas ali dentro daquela paleta. Porque quanto mais há aquela repetição de padrão, mais as pessoas vão memorizar e vão associar que aquela identidade visual é de determinada marca. Antes de escolher a cor ou as cores que você vai utilizar para criar a identidade visual ou para modificar a sua, caso você já tenha e não esteja satisfeito ou satisfeita com ela, é importante primeiro você dar uma pesquisada aí na internet sobre a psicologia das cores. Porque você já deve ter ouvido falar que cada cor ela remete a um pensamento ou a um conceito e que existem cores adequadas para cada tipo de negócio. Não necessariamente adequadas para cada tipo de negócio, mas que lembre determinados tipos de negócio. Então, quando você pensa geralmente, por exemplo, em clínicas, hospitais, consultórios, existem aquelas cores que geralmente são utilizadas para esse tipo de negócio, não é mesmo? Geralmente são utilizadas cores frias, né? Um azul clarinho, um verde clarinho, cinza, branco, cores que transmitem mais calma, mais tranquilidade. Já quando se trata de negócios no ramo de alimentação, por exemplo, são utilizadas cores quentes como laranja, amarelo, vermelho, porque essas cores, elas por si só já transmitem uma mensagem. Quando você vê um estabelecimento todo no laranja ou vermelho ou cores desse tipo, você já associa um pouco a restaurante, lanchonete, não é mesmo? Da mesma forma, quando você visualiza algo tudo verde, um verde chamativo, um verde bandeira, geralmente a gente associa a coisas relacionadas à natureza, à saúde, bem-estar, a fitness, salada. Porque as cores, elas por si só já transmitem uma mensagem. Então, antes de escolher as cores que vão representar a marca que você quer fortalecer ou quer criar, pense se essas cores têm relação, têm ligação com o seu tipo de negócio, com a sua personalidade ou o seu tipo de produto que você quer promover. Qual a mensagem que você quer passar? Qual a mensagem que as cores que você está utilizando transmitem? Por exemplo, se você entra no Instagram e visualiza ali tudo preto e dourado, já automaticamente vem no seu subconsciente uma mensagem de luxo, de autoridade, porque o preto e dourado juntos eles transmitem essa mensagem. Já quando você entra num perfil que tá tudo bem azulzinho claro, com branco, já dá até uma sensação assim de tranquilidade, de calma, de limpeza. Existem negócios que ficam adequados para esse tipo de cores. Tudo vai depender do que você quer transmitir. E aí você pode analisar as marcas. Por exemplo, quais marcas que utilizam um tom de azul mais forte? O que esse azul transmite? O azul geralmente transmite confiança, segurança, força. Então, é uma cor que passa uma certa credibilidade. Aí existem várias marcas que utilizam o azul. Volkswagen, Ford, HP, Dell, Oral-B, Facebook, Pfizer. Elas utilizam um tom de azul bem aproximado, justamente para transmitir essa questão da confiança, segurança. Aí temos o roxo, que transmite criatividade, inovação e geralmente tem algumas startups que gostam de utilizar essa cor. O amarelo traz uma mensagem de otimismo. E dentre as marcas que utilizam o roxo, por exemplo, tem a Nubank, Yahoo, Alce, que é uma marca de cosméticos,
Então, a cor que você vai escolher, você pesquisa antes quais são as outras marcas que utilizam essas cores, por que que elas utilizam essas cores, qual a mensagem que essas cores estão transmitindo. Além das cores, outro elemento fundamental é a logo. Logo nada mais é do que aquele desenhinho, aquela imagem que representa a sua marca. Como nós vimos aí da Nike, da Apple, aquele logo, aquele desenho, ele é a cara da marca, né? É aquela imagem que as pessoas batem o olho e já sabem, essa imagem aí é da marca tal. Ou que elas batem o olho e já identificam aquela imagem associada a uma determinada marca. Isso quando a logo não tem o nome, né? Tem logo que ela é com o próprio nome da marca, da empresa, ou marca do produto, ou da própria pessoa. E o sonho dourado de todo mundo é criar uma marca tão forte, né? Que não precise nem ter um nome, só um desenhozinho ali, um rabisco já faz com que as pessoas identifiquem de cara qual marca é do que estamos falando. Esse elemento gráfico, ele deve ser utilizado o máximo possível nos materiais publicitários da empresa, nos posts, na comunicação visual, em tudo que for possível colocar o logo, coloque, que isso vai fazer com que as pessoas vão criando cada vez mais uma associação, uma identificação daquela marca. Outro elemento importante da identidade visual é a tipografia. A tipografia também segue os mesmos objetivos, né? De gerar uma identificação. As pessoas batem o olho no material com determinada tipografia, num post, num vídeo, num anúncio, num comercial, e ela já identifica quem que geralmente utiliza aquelas tipografias. Aliado com as outras coisas também, né? Cores, logo, geram uma identificação maior da marca. E por fim, mas não menos importante, temos também o manual de marca. O manual de marca é um documento onde são especificadas a identidade visual daquela marca. Quais são as cores utilizadas, qual é a logo, quais são as variações dessa logo, se existem variações de cores da logo, quais são elas. Tudo isso é detalhado aqui no manual da marca, assim também como as tipografias utilizadas ou a tipografia. Geralmente as marcas escolhem mais de uma para ter uma certa variação no material gráfico daquela marca. Por exemplo, às vezes eles escolhem uma tipografia de letra cursiva e uma tipografia de letra de forma. E você pode também escolher para a sua marca qual tipo de letra cursiva que eu vou utilizar, qual tipo de letra de forma que eu vou utilizar. E cria seu material ali baseado sempre naquela mesma tipografia, para gerar uma percepção maior do público. São todos os elementos que vão fazer com que o público perceba que aquela identidade visual é sua. Se você varia muito, uma hora escreve com uma fonte, outra hora com outra, cria um material utilizando determinadas cores e daqui a pouco já muda, utiliza de outras cores diferentes ou tons muito diferentes dos que você escolheu, isso gera uma confusão, a pessoa não vai identificar com facilidade, o público não vai ter uma percepção muito rápida de que realmente aquele conteúdo é seu, aquele material é seu, aquele produto é seu. Então é bom manter um padrão, por isso que é criado esse documento, manual de marca, justamente para que todos os envolvidos, toda a equipe, todos os colaboradores, todas as pessoas que vierem depois trabalhar no projeto, elas consigam perceber rapidamente através desse manual de marca quais são os padrões daquela marca, quais são as cores, logo e tipografias utilizadas. Vamos estudar agora sobre posicionamento. Essa palavrinha que tem sido tão falada ultimamente na internet, né? A importância de se posicionar. E quais são os elementos do posicionamento? O
primeiro que eu vou mencionar aqui hoje são os valores. Os valores, assim como você tem os valores, seus valores, as coisas que você acredita, aquilo que você dá importância, a sua marca também tem que ter os valores definidos. Antes de se posicionar, é importante ter clareza de quais são os valores da marca. Porque é através dos valores que o público vai se conectar com você. Como o nome já diz, valor é aquilo que é valorizado, aquilo em que eu dou importância. O que é importante para a marca que eu estou criando, para a marca que eu vou posicionar na internet. Seja ela uma marca pessoal, seja a marca de um produto, seja a marca da empresa. Quais são os valores dela? Quando eu tenho clareza disso e eu me posiciono de forma alinhada com os valores, eu vou atrair automaticamente um público também alinhado com aqueles mesmos valores, que dão as mesmas importâncias para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu estou deixando transparecer ali na minha comunicação. Por exemplo, existem marcas que dão um alto valor para o cuidado com a natureza, para a sustentabilidade, para o cuidado com os animais. Então, pessoas que têm esses mesmos valores, que dão a mesma importância e relevância para o cuidado com a natureza, para a sustentabilidade, para o cuidado com os animais, elas vão optar por comprar de marcas que tenham esses mesmos valores. Elas vão optar por seguir pessoas que valorizam isso. E cada vez mais as grandes marcas estão buscando se posicionar, deixando claro quais são seus valores. E não importa o tamanho do seu negócio, não importa se você está iniciando agora ou não, é importante você também ter clareza disso, para que não haja ruídos na sua comunicação. Isso é importante tanto para você quanto para os seus colaboradores, se você tiver aí na sua empresa outras pessoas que trabalham, que atendem clientes ou seja presencialmente ou virtualmente, é importante também que elas tenham clareza de quais são esses valores. Assim, toda a equipe vai trabalhar alinhada e toda a comunicação também estará alinhada para atrair o público certo e para te ajudar a alcançar os objetivos que você tem com a sua marca. Outro elemento importante do posicionamento é o tom de voz. O que seria o tom de voz? Tom de voz é a forma com que você vai se comunicar com o seu público. Se você vai se comunicar de uma forma mais descontraída, mais informal, ou se você vai se comunicar de forma mais formal, mais conservadora. Também se você vai falar sempre no plural, nós estamos aqui para te servir, nós iremos te atender, ou se você vai falar ou escrever de forma singular. Definir o tom de voz também é um elemento muito importante para que você mantenha aquele tom de voz. Assim como quando você escuta a voz de uma pessoa conhecida ou uma frase de alguém que você costuma ouvir, você já identifica de quem é, o tom de voz também da mesma forma. Quando você lê algo, você já vai ter facilidade de identificar se é daquela pessoa ou não, se é daquela empresa ou não, se é daquela marca ou não, porque ela mantém aquele padrão de comunicação, ela se refere às pessoas sempre da mesma forma. Por exemplo, você já deve ter visto algum influenciador digital que dá um determinado apelido para os seus seguidores. E aí, sempre que ele cumprimenta ou aparece nos stories ou grava um vídeo, ele chama os seguidores daquele apelido, daquele nome. Então, as pessoas já identificam, né, aquele tom de voz de quem é, ou cumprimenta sempre da mesma forma. Tem canais do YouTube, por exemplo, que todos os vídeos a pessoa se apresenta de uma forma, cumprimenta da mesma forma. Então, quando alguém escuta ou lê algo escrito com aquela frase, daquela forma, já identifica que aquele posicionamento é de determinada pessoa, é de determinada marca. Então é importante também, assim como manter um padrão lá na identidade visual, você também manter um padrão no seu posicionamento. E atrelado também a isso, nós temos a linguagem. A linguagem que você vai utilizar também gera a percepção.
A linguagem que será utilizada também vai gerar uma percepção do público. Eles vão identificar que aquela linguagem é de determinada marca. É uma linguagem própria utilizada por fulano de tal ou pela marca tal. Então, as palavras que você adota, as expressões que você sempre menciona, o que você fala, as frases, slogans, bordões e até mesmo palavras inventadas, né? As pessoas gostam de criar palavras novas para ter uma linguagem própria e gerar um senso de pertencimento do grupo. Aquelas pessoas que seguem, que acompanham, já identificam, já sabem que quem utiliza aquela frase, aquelas expressões, aquelas palavras é determinada pessoa, ou determinada marca, ou determinada empresa. Outro elemento importante do posicionamento são os canais. Quais são os canais de comunicação que a sua marca vai priorizar? Quais são os canais de comunicação que a sua marca vai dar maior importância e relevância, porque o seu público geralmente está naquele canal ou naqueles canais? Então, é importante você definir quais são os canais de comunicação mais adequados, mais apropriados para o seu posicionamento. Por exemplo, se a marca que eu quero posicionar é para um público de adolescentes, é importante que eu esteja presente no TikTok. Por quê? Os adolescentes utilizam e gostam muito do TikTok, tem um público maior de adolescentes no TikTok. Se eu quero me comunicar com adolescentes, mas eu vou criar meu conteúdo lá no LinkedIn, basicamente, provavelmente eu não vou ter muito sucesso, eu não vou conseguir atingir meu público ideal. Já, se eu tenho um público de um perfil mais profissional, mais corporativo, mais de acadêmicos, é bom que eu esteja presente no LinkedIn, que eu dê assistência a essa rede social, porque lá tem pessoas que estão em busca de contatos profissionais, de se relacionar com o mundo corporativo e com profissionais de determinadas áreas ou que falam de determinados assuntos e temas específicos. Esse planejamento de em quais canais minha marca estará presente é fundamental para decidir se o seu negócio, se o seu posicionamento de marca será bem sucedido ou não. Por quê? É a mesma coisa de eu querer falar português lá no Japão. Quase ninguém vai me entender. Se eu achar algum brasileiro lá, beleza. Se não, eu vou estar falando, gastando minha voz à toa. Porque ninguém vai estar entendendo o que eu estou falando ou ninguém estará interessado no que eu estou falando. A mesma coisa acontece quando você vai para o canal de comunicação que não é o ideal, não é o mais apropriado para a sua marca. Então faça um estudo antes, faça um planejamento antes de quais canais você quer estar presente. Até porque existem canais que são mais fáceis de você criar conteúdos para ele e existem canais que vão exigir mais esforço, mais dedicação, mais tempo. Então tudo deve estar planejado de acordo com o seu momento. Se você tem uma equipe para cuidar daquele canal de comunicação ou não, se você tem pessoas treinadas, capacitadas para desenvolver aquele trabalho naquele canal de comunicação ou não. O importante é que o canal de comunicação que você escolher seja mais adequado para o público ideal que você tem e que você esteja presente, que você tenha constância, que você esteja respondendo às pessoas, esteja interagindo com as pessoas naquele canal. Ou naqueles canais, caso você esteja escolhendo mais de um. E por fim, nós temos também algo muito importante, que é o conteúdo. De nada adianta você definir uma ótima identidade visual, escolher bem os valores, o tom de voz, linguagem e os canais que estará presente, se você não fizer um bom planejamento de conteúdo. A escolha das mensagens que serão transmitidas devem estar alinhadas com os valores da sua marca, devem estar alinhadas com o que você quer oferecer, com o problema que você quer resolver no mundo. Então, todo negócio ele existe para resolver um problema. Toda empresa existe para resolver um problema. Qual é o problema que a sua marca resolve no mundo? Com que ela se importa? Quais são os valores dela? Quais os produtos e serviços que ela oferece para solucionar problemas do mundo, solucionar dores?
Então, identifique bem qual o problema, quais as dores, quem é o público ideal para que você consiga ter boas estratégias de posicionamento de marca e assim você consiga vender bem a sua marca pessoal ou a marca dos seus produtos e serviços. Espero que você tenha entendido o que é posicionamento e que tenha tido vários insights aí de como se posicionar e de como você vai aplicar todo esse conteúdo que eu falei aqui hoje aí no seu negócio.